Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo de pão e o nosso intestino. Eu vou falar para você diferentes tipos de pão e o que eles fazem com a nossa saúde intestinal, inclusive sobre inflamação, sobre constipação. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que tem outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar então da relação desse alimento que está no dia a dia de quase a maioria das pessoas, né? Da grande maioria das pessoas, quase todo mundo, que eu quis dizer, que é o pãozinho. Muitas pessoas têm hábito de comer o pão ou de manhã, ou no lanche da tarde. Tem gente que não janta, né? Que come pão à noite, tem gente que leva um sanduíche para o trabalho para não ter que almoçar na rua. Então, o pão eu sei que faz parte da alimentação de muitas pessoas e eu queria falar para você então sobre essa relação entre o consumo de pão e o intestino. Me conta aqui embaixo se você come pão, qual pão você mais come? É pão de forma, pão de sal, algum pão integral? Você faz seu pão em casa, você compra? Me conta como é que é a sua relação com o pão, qual é o seu pão preferido e se você gosta desses temas onde eu falo mais de algum tipo de alimento em relação com o intestino, com a saúde, já deixa a sua curtida que eu vou saber que você gostou e faço mais vídeos assim. Quando a gente fala de pão e intestino, é até um pouco difícil começar esse assunto, porque pão é um nome muito genérico para vários alimentos diferentes. Existem muitos tipos diferentes de pão. Existe o pão branco, em que ele é feito basicamente da farinha de trigo refinada. Normalmente o pão, um pão assim de boa qualidade, tem um pouquinho de fermento de padeiro, em alguns casos leva açúcar para fermentar, em outros não leva. Leva algum tipo de gordura, banha, azeite, óleo. E o sal, né? Um pouco de sal. Então, normalmente o pão é um alimento muito econômico, muito barato e podem ter diferentes tipos de pão dependendo do tipo de farinha que você utiliza. O pão mais tradicional é feito com a farinha de trigo branca, refinada mesmo. Existem alguns pães integrais que você pode fazer até mesmo na sua casa ou comprar pronto. Eu sempre acho que quando você faz em casa, você tem mais controle do alimento, claro, né? E você sabe mais o que vem ali, porque às vezes você compra um pão dito integral no supermercado, mas quando você vai ver a listagem dos ingredientes, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo branca, refinada, e essa farinha de trigo você sabe que vai vir em maior quantidade, porque o primeiro ingrediente da sua lista de ingredientes de um produto é sempre o que vem em maior quantidade. Então, como é que eles dizem que esse pão é integral se o primeiro ingrediente não é uma farinha integral? Então, esse é um detalhe muito importante para você prestar atenção. Claro que existem também os pães low carb, existem os pães sem farinha nenhuma, pão de frango, existem outros pães diferentes, eu vou até falar um pouquinho deles depois no final. Mas voltando dos pães mais tradicionais, basicamente a gente tem dois tipos, que é o pão com a farinha de trigo branca, refinada, e um pão integral, que ele pode ser feito com farinha de centeio, ele pode ser feito com aveia, ele pode ser feito com um mix de sementes, mas o ideal é que a base desse pão integral seja sempre alguma farinha integral. Em alguns casos, as pessoas usam até mesmo a farinha de trigo integral, que pode ser uma opção mais saudável do que a branca, por ter mais fibras e por ter algumas vitaminas e minerais. De qualquer forma, qualquer opção dessas vai ser mais saudável do que a branca, porque a farinha branca ela é refinada, ela é branqueada, ela não tem praticamente vitamina mineral nenhum, ela é basicamente um amido, um carboidrato de alto índice glicêmico, de alta absorção. Então, se você já puder começar escolhendo, saiba que a farinha de trigo vai ser pior para o seu intestino, porque ela vai fermentar mais, vai produzir açúcar, né, digamos assim, e vai nutrir bactérias e leveduras que não são saudáveis para você, que não são interessantes para o seu intestino. Então, se você puder escolher algum tipo de pão integral, já vai ser mais interessante para você. Inclusive, alguns estudos sugerem que comer uma grande quantidade de pão branco está muito relacionado à própria desbiose intestinal, que foi como eu falei para você, eles servem para alimentar bactérias nocivas ruins para o seu intestino e as bactérias boas não gostam desse açúcar, então elas não consomem. Então você começa a ter uma inversão na população intestinal, crescendo mais bactérias que fazem mal para você, causando mais inflamação, mais inchaço, mais dificuldade na digestão e outros problemas relacionados à desbiose intestinal. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso também. Por outro lado, se você consome algum pão integral de boa qualidade, ele pode ajudar o crescimento de bactérias benéficas, como é o caso de um pão de centeio integral, até mesmo um pão de aveia,
algum tipo de pão que seja rico em fibra, porque as fibras, quando elas são digeridas no nosso intestino, elas podem formar alguns tipos de subprodutos que são nutritivos para os probióticos, para as bactérias e leveduras boas que vivem no nosso intestino. Eu até falo mais disso quando eu falo do meu vídeo falando da relação entre a aveia e o intestino, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Além disso, o pão branco pode fermentar no seu intestino e pode causar mais sensibilidade com relação a gases, distensão abdominal, até mesmo diarreia, principalmente se você tem síndrome do intestino irritável, se você sofre com os carboidratos da alimentação, com os FODMAPs. Então lembra que os carboidratos fermentáveis podem causar esse desconforto e que o ideal seria que você eliminasse ou reduzisse o máximo possível da sua alimentação. Lembra que eu tô aqui no canal falando mais sobre síndrome do intestino irritável, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Nesses casos, o ideal mesmo seria que você consumisse algum tipo de pão baixo em carboidratos. Lembra que eu tenho uma playlist aqui no canal falando de pães low carb. Tem muitas receitas interessantes com linhaça, com chia, com farelo de aveia, que podem ser mais interessantes para você. Lembra sempre que a sua sensibilidade aos FODMAPs, os carboidratos fermentáveis, pode ser muito individual e muito diferente de pessoa para pessoa. Qualquer dúvida que você tenha, consulta sempre seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Lembra também que os pães integrais vão ser mais ricos em fibra e que as fibras ajudam o bom funcionamento do intestino, porque elas vão fazer duas coisas basicamente, né? Elas vão atrair mais água, no caso das fibras solúveis, então melhoram a hidratação do bolo fecal, e no caso das insolúveis, até mesmo depois de solúveis hidratadas, elas ficam mais presentes, assim, elas formam um bolo maior, então isso vai estimular mais a peristalse e o esvaziamento do intestino, favorecendo o bom trânsito intestinal e mantendo menos tempo aquelas fezes paradas ali. A gente sabe que fezes paradas por muito tempo no nosso intestino, inclusive, pode ser tóxico e ruim para a nossa saúde. Então, melhora o trânsito intestinal o consumo de pães ricos em fibras. Essa relação do nosso intestino com o nosso sistema imunológico também é muito estudada. A gente sabe que existe uma correlação direta e que, dependendo do tipo de bactérias e leveduras que você tem, você pode ter um maior estímulo e uma melhor resposta imunológica, não só no intestino, mas no corpo todo. O nosso intestino sinaliza muita questão imunológica, inflamatória, alérgica para o nosso organismo, além de ser lá que a gente produz os neurotransmissores que vão para o nosso cérebro para dar aquela sensação de bom humor, bem-estar e tudo mais, que vocês já sabem. Eu já tenho um vídeo aqui falando isso, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então, como essas bactérias e leveduras benéficas, como as bifidobactérias, por exemplo, quando elas estão em maior quantidade, elas melhoram essa resposta imunológica e podem, inclusive, melhorar a resposta imunológica não só do intestino, mas do nosso organismo como um todo. Então, por isso que os pães integrais são mais interessantes para o nosso organismo e para a nossa saúde intestinal. Claro que muitas pessoas comem um pão com alguma coisa. É difícil você achar alguém que come um pão puro. Então, normalmente a pessoa passa uma manteiga, uma pastinha, um queijinho, um patê, ou coloca algum tipo de frio, de queijo, de salada, ou qualquer coisa dentro do pão. Então, lembra sempre de agregar ao seu pão alimentos benéficos. Lembra que, por exemplo, você pode até mesmo fazer uma pastinha com o próprio kefir. Eu tenho um vídeo dessa receita aqui no canal, em que você vai potencializar os efeitos benéficos de um prebiótico, como o pão integral, pão de aveia, um pão de centeio, com a pastinha probiótica com kefir ou com iogurte natural. Pode ser uma boa opção para você. E aí lembra que você pode juntar essa pastinha com ovo cozido, ou com peito de frango desfiado, ou com atum, que são proteínas mais saudáveis para você e para o seu intestino também. E sempre capricha nos vegetais para acrescentar ainda mais fibras a esse alimento e essa refeição como um todo. Lembra que eu tenho aqui no canal várias playlists de receita para te ajudar. Tem uma playlist de receitas de pães saudáveis, muitos pães integrais, sem glúten. Tem uma outra playlist de receitas de pães low carb, especificamente. E tem uma playlist Não Coma Pão, que é para aquele momento que você comeria o pão, não quer comer o pão, que é uma opção saudável também interessante. Vou deixar todas essas aqui embaixo na descrição para você. Aproveita então e me conta aqui embaixo qual pão que você mais come. Vamos ser sinceros aí que eu quero saber. Qual é a quantidade de pão que você costuma comer no dia a dia? E qual é o horário que você mais come pão? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.